Bom dia a todos, novamente, iniciando a gravação. Galera, hoje a gente vai partir aí para um assunto que é assim, essa quarentena, tá? Essa pandemia, que reza a lenda, né, que a cada 100 anos, né, vem uma pandemia, né? Então a cada um século vem uma pandemia. Ela vem para nos mostrar, né, para nos ver alguns pontos muito importantes referente à nossa rotina, a nossa vida, o nosso modo de agir, tá? E vocês estão vivenciando uma nova era, né? Vocês fazem parte aí da geração século XXI, que acabaram tendo de mão beijada muita coisa sobre tecnologia, tá? A gente estava falando, né, na quinta-feira passada, nós falamos aí sobre sistemas operacionais, né, o início, né, entendendo um pouquinho sobre o funcionamento. Eu cheguei a falar sobre arquitetura, né, arquitetura da tecnologia, né, e o nosso tema de hoje, ele retrata muito isso que vocês vivenciam. Vocês vivenciam uma geração que vocês encontram a informação muito rápida. Vocês têm acesso à informação muito rápida. Na minha geração, para eu fazer qualquer tipo de pesquisa, eu tinha que ir na biblioteca. Tinha que pegar lá 3, 4, 5, 10 livros, ler os livros para poder fazer. Hoje vocês já encontram isso de forma mais prática, tá? Pela internet, por esse mundo virtual, tá? Então o tema da nossa aula de hoje é a gente entender melhor esse mundo virtual, tá? Que vocês podem achar que vocês conhecem, mas a gente não acaba usando nem um terço das ferramentas que a gente acaba encontrando na internet, tá? Para vocês terem uma ideia, quando começamos essa questão da quarentena, tá? Tinha muito marmanjo aí estudando com a gente que não sabia abrir um e-mail, tá? Que não sabia instalar um programa, tá? Por quê? Porque como vocês acabam tendo tudo, de certa forma, entre aspas, muito fácil, muito prático, quando você precisa pensar um pouco, você trava. Você trava. Eu tenho um aluno até hoje que quando acaba tendo que abrir o e-mail no computador, a pessoa tem dificuldade. Né? Tem dificuldade de digitar o e-mail e a senha. Isso quando lembra o nome do e-mail. Para vocês verem. E aí tem que sobrar para o professor, né, ter bola de cristal para descobrir qual é o e-mail do indivíduo, né? Então, a gente precisa trabalhar, na aula de hoje, a gente vai trabalhar e conhecer um pouco mais a fundo esses recursos e ferramentas que vocês acabam tendo acesso, que vocês acabam usando, certo? E muitas vezes vocês usam sem saber que está usando. O pior é isso, né? O pior é isso. Então a gente vai trabalhar muito com isso na nossa aula de hoje, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é internet, é nuvem, é navegador, é entender um pouquinho a programação da internet. Na primeira aula eu falei sobre números binários, né?
linguagem do computador, então a gente vai entender um pouquinho das outras linguagens aí, iniciando hoje com a parte da linguagem de programação aí, tá bom? Bom, deixa eu inverter aqui minhas câmeras de gravações, inverter aqui também a minha câmera de transmissão para vocês verem. Legal. Bom, ainda tá faltando gente, tá, gente? Pessoal, tá faltando gente no ao vivo, tá? Só pontuando aqui, deixando registrado que tem gente que não está no ao vivo. Bora lá então. Vamos lá. O nosso tema de hoje, ele retrata essa questão do mundo virtual. Eu sou da época, vocês também chegaram a assistir o filme Matrix, né? O filme Matrix. O filme Matrix, inclusive vai sair o quarto, né? O quarto filme da trilogia, né? Vai ser lançado aí. Oremos, né, que seja lançado. Beleza, Maísa, depois você vê a gravação. Tenta pelo menos ouvir e aí depois você vê a gravação, tá? Voltando aqui, o mundo Matrix. O mundo Matrix, o que que é? Nada mais é do que um mundo, né, digital, né, um mundo virtual que as pessoas podem estar entrando. E muitos de vocês acabam vivendo esse mundo virtual, tá? Hoje para vocês o mundo virtual é rede social. É rede social. O mundo virtual, lá na década de 90, lá na minha época, era sala de bate-papo do UOL, do BOL. Você entrar na sala de bate-papo no chat e ficar lá no chat. O Messenger, né, o MSN, né? Acho que vocês também não chegaram a pegar essa época. O Orkut era o que tinha. Tá? Era o que tinha. E tirando alguns jogos que a gente interagia, né? Jogos tipo Call of Striker, né? Que é o Free Fire de hoje em dia, né? Então, a gente tem isso. O que a gente precisa entender que esse mundo virtual ele foi criado, tá? Ele foi criado lá na década de 70, 1970, lá nos Estados Unidos, para um projeto militar chamado ARPANET. Tá? O que esse projeto ARPANET ele fazia? Ele interligava faculdades que estudavam formas de enviar informações. Tudo isso para fins militares, até porque na época os Estados Unidos estavam em guerra com a antiga União Soviética. Aquela briga de tecnologia de quem ia mandar o primeiro homem à Lua, envio de satélite em órbita da Terra. Então os Estados Unidos, ele com algumas faculdades e o exército, né, norte-americano aí, começaram a trabalhar com base num sistema de comunicação, tá? Através de computadores. Até porque naquela época já existia alguns computadores, né, que faziam cálculos matemáticos, né, para combustível, lançamento de mísseis e entre outras coisas. Então esse projeto inicial, que era um projeto da ARPANET, ele, com o passar das décadas, foi se popularizando e chegou até a gente com o nome de internet. Então houve uma evolução e houve uma distribuição dessa rede. O que a gente tem que entender que a internet,
ela é composta por alguns equipamentos. A gente precisa do computador. A gente precisa do computador. Certo? A gente precisa de uma estrutura de cabos. Uma estrutura de cabos, tá? E a gente precisa da programação. Programação web. Tá? Então a gente precisa de um tripé aí. A gente precisa de um computador, a gente precisa do equipamento físico, a gente precisa de uma linguagem de programação, a gente precisa de uma estrutura, que aí envolve cabos, antenas e por aí vai. E a gente também precisa dos programas, que são o que a gente chama de navegadores ou browsers. Tá? Por quê? O navegador, que é um programa, ele tem o papel de ler a linguagem de programação. Tá? F12. Ó, por exemplo aqui, ó. Eu estou num navegador chamado Chrome. E aí eu usei uma tecla de atalho para exibir a programação dessa página. Tá? Para a gente poder ver. Então, quando você entra em um site, você está entrando numa programação criada. Só que essa programação criada, gente, ela é criada e guardada dentro de um computador. Eu não falei lá que a gente precisa de computadores? Vou digitar aqui, esse carinha aqui, eu mostrei na aula passada, né? É conhecido como prompt de comando. Foi a primeira versão do Windows criada, tá? E eu vou digitar aqui ipconfig. www.facebook.com. O que eu acabei de fazer aqui? Eu digitei o nome de um site e digitei um comando de rede para poder identificar o local desse site. Espera aí que eu digitei o comando errado. Facebook. Agora foi. Ó, eu digitei o comando aqui correto, tá? O comando ping. E digitei o nome do site. Tá vendo essa numeração aqui? Essa numeração é chamada de IP. Parece marca de detergente, mas não é não, tá? IP, que é a abreviação da palavra Internet Protocol, ou protocolo da internet, tá? É uma numeração que, quando criou-se a rede de computadores, né? Quando criou-se a ARPANET, teve que se dar uma numeração, uma identidade para cada computador. E essa identidade foi dada uma numeração, assim como o RG. O RG, o CPF que a gente tem. Só que na rede de computadores, isso é chamado de IP. É protocolo da internet, ou Internet Protocol, né? E essa daqui é a numeração do quê? Do computador
aonde a página do Facebook ela está criada. Então, quando você digita www.facebook.com, a gente está digitando um endereço fictício, que esse endereço está atrelado a essa numeração aqui, e ele direciona a gente para um computador, que nesse computador existe um arquivo que é a página da internet. Vocês vão ter um módulo de criação de sites, que vocês vão entender melhor tudo isso que eu estou falando. A gente também vai aprender um pouquinho de programação. E aí você vai poder trabalhar na área de web, desenvolver, criar sites, páginas de redes sociais e por aí vai. Tá bom? Então nós temos aqui essa numeração. Então se eu pegar essa numeração e digitar aqui no meu navegador, ele vai abrir o Facebook, 31.13.85.86.36. Viram? Eu digitei uma numeração e ele me abriu o Facebook. Por que que a gente tem esse nome, que é o que chama de domínio, né? A gente chama de domínio, que é um nome comercial. Porque é muito mais fácil você memorizar um nome do que você memorizar aquela numeração aqui, ó. Memorizar essa numeração aqui, né? Às vezes a gente não lembra nem o nosso número de celular, né? Quanto mais ficar memorizando IP de qualquer tipo de site. Tá bom? Então, tudo isso passa. A linguagem de programação da web. Através dessa linguagem, a gente cria arquivos, que são as páginas. Essas páginas ficam armazenadas em um computador. Esse computador a gente chama de servidor, tá? Que é um computador-chave onde armazena todos os arquivos. E, através de um programa chamado navegador ou browser, a gente consegue acessar o site. Tá? Então, nós temos alguns navegadores. O que mais vocês estão acostumados a usar é o Chrome. Mas existem outros. Existe o Mozilla Firefox, o Explorer Edge, né? O Opera. Tá? Então, para cada sistema operacional, existe um navegador específico. Galera que tem aí o iPhone, né, o iOS, é o Safari, né, o Safari ou Netscape, são navegadores específicos para sistema da Mac, né, o sistema Macintosh. Então tudo começou lá na década de 70 para fins militares, e hoje vocês, na mão de vocês, no bolso de vocês, têm a possibilidade de acessar esse mundo virtual, só que a gente não usa de forma adequada, tá bom? Então nós temos os navegadores. Os navegadores, eles interpretam uma linguagem de programação chamada HTML. Deixa eu só arrumar aqui para vocês. Peraí, Arial. HTML, CSS, HTML5, Java, tá? Essas são as linguagens de programações. Só que o que acontece, gente? Do que era a ARPANET, que servia para se comunicar naquela época, que é o que a gente usa hoje como WhatsApp, até a criação da linguagem de programação, teve um leque, né? Teve uma ponte muito grande. A linguagem de programação ela foi criada, mas a gente teve acesso a ela em 1990.
tá? Que foi quando um cara chamado Tim Berners-Lee criou o que a gente chama de o www, que é o que eu havia explicado agora há pouco, o endereço de quando você entra num site. O que é o www? É uma abreviação da sigla World Wide Web. Traduzindo, né, uma tradução mais comum, ele chama de teia mundial, teia global, teia mundial de computadores. Que é esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Ó, essa imagem aqui, ó. Então, quando você digita lá www.facebook.com, você nada mais do que tá do seu computador aqui da sua casa, do seu celular, que também é um computador, você está sendo direcionado para entrar em outro computador. Tá? Com vocês eu não me recordo se teve, mas teve muitos alunos que estavam com problemas durante as aulas, que tinha computador em casa, e eu de casa entrava no computador do aluno. Logicamente com a permissão dele. Tá? Então imagina, você remotamente, em um canto da cidade, entrar num outro computador do lado totalmente oposto. É o que a gente faz quando acessa a internet. Só que esse acesso da internet, existe uma permissão. Ele é uma permissão automática. Você pode entrar à vontade. Diferente que para eu entrar em um computador, entrar no computador da sua casa, por exemplo, eu preciso, acima de tudo, de uma permissão sua. Tá? Porque eu vou precisar de alguns acessos que só você vai ter. Tá bom? Então é você fazer esse vínculo, fazer essa entrada, né? Você entrar nessa teia mundial. Então, a rede de computadores ela foi evoluindo. Porque antigamente, a gente acessava a internet através da linha telefônica, que é aquela conexão que a gente chama de conexão de escada. Né? Velocidade muito lenta. Era 5 kbps por segundo a velocidade. Hoje já não. Hoje a gente está no sistema banda larga. Então você tem um fluxo de dados mais rápido. Por quê? Porque você utiliza de estruturas melhores, cabos melhores. Né? A gente está num padrão de fibra óptica hoje em dia. Tá certo que não tem no país todo, né, fibra óptica, mas é o padrão. Além do padrão via satélite, por aí vai. Tá? Então, existe essa estruturação de você acessar os computadores através de uma linguagem de programação. Tá? Não vou explicar ainda essa linguagem para vocês, mas é só para vocês entenderem desde já. Tá? Então, por isso que existe o www. Graças a esse cara, Tim Berners-Lee, que criou a programação e criou os navegadores, né, para poder ler essa programação. Certo? Bom, navegadores que a gente pode usar. O mais comum hoje em dia é o Chrome, porque ele é o mais leve, né? Ele é considerado o navegador mais rápido. Mas existem outros. Por exemplo, o Firefox. Tá? O Firefox ele foi o navegador criado pela plataforma Linux. Tá? Então a gente tem aqui o Firefox. Eu vou instalar aqui para vocês verem. Ó. Tá? Ele é um dos navegadores mais seguros que tem. Tá? Ele é um dos navegadores mais seguros que tem no mercado, porque, como eu disse, ele foi criado para o Linux. E o Linux, a gente vai conhecer ele melhor
ele é um dos sistemas operacionais mais seguros no mercado, tá? E além de tudo, ele é gratuito. E aí a gente tem diversas distribuições do Linux, tá? Então nós temos o Firefox, temos o Chrome, e nós temos aqui o Edge, que é o antigo Explorer. Cada navegador, gente, ele tem uma peculiaridade, tá? Ele tem algo ali que é dele, que é do próprio navegador, tá? Então, a gente tem aí o Firefox aí como navegador também, tá? Então, o navegador, ele vai te permitir você acessar esse mundo virtual, tá? Ninguém perguntou aqui ainda, mas sempre quando eu vou dar essa aula, as pessoas costumam me perguntar sobre a Deep Web, né? O que é a Deep Web? A gente precisa entender que a internet é como se fosse uma rodovia, tá? Como se você fosse viajar, fosse pegar uma estrada, uma rodovia. Ela tem lá, né, várias faixas de caminho, né, para os carros, caminhões andarem. A web, a internet, ela também possui essas camadas, essas faixas. A Deep Web nada mais é do que uma das camadas que tem na internet. Vocês lembram do ARPANET para fins militares que eu acabei de comentar? Ele continua existindo. Dentro dessa teia de computadores, de redes, você tem lá esses caminhos, que são caminhos específicos para fins militares ainda. Tá? Então, você tem as camadas. Tá vendo? O que a gente acessa é o que fica na camada superficial, que é o que é de livre acesso. Para a gente poder trabalhar aqui com a Deep Web, a gente precisa do quê? Precisa de um navegador específico para poder acessar ela, porque ela é uma camada diferente, a numeração de IP é outra, e você, de preferência, usar o Linux, tá? Porque você está entrando no mundo que é um mundo sem lei. A internet superficial, ela já não existe assim, né? Existem regras, mas também é um pouquinho, né, um pouquinho conturbada. A Deep Web é totalmente conturbada, tá? A gente encontra muita coisa obscura, né? E a Milnet, né, que é a rede militar, né, conhecida como Milnet hoje em dia, ela faz parte de uma dessas camadas aqui de baixo, abaixo da camada superficial, tá? Então é importante a gente saber que isso existe, tá bom? Que são caminhos, são vias aí. Então o navegador, ele tem a importância de a gente poder acessar, ver as páginas da internet de onde seja. A internet, ela evoluiu. A internet evoluiu, né? Na verdade, tudo evolui. Hoje, vocês têm a facilidade de poder fazer tudo pela internet, tá? Por quê? Porque quando você tem a internet, a gente pôde ter acesso a algumas ferramentas da internet. Uma delas é o e-mail, tá? O e-mail, ele é te oferecido através de um provedor. Isso, o Onion é um dos navegadores, né, Brian? É um dos navegadores que a gente precisa ter. Bem colocado, hein? Mas não vão sair baixando aí, tá, gente? Que eu tô falando as coisas, aí o pessoal fica curioso. Depois não vem chorar, né? Que o computador foi invadido, qualquer outra coisa. Toma cuidado. Tá bom? Se você quiser, acho que o maior segredo é a informação.
Você pesquisar e ir mais além para você saber até onde você pode estar indo. O e-mail, tá? O e-mail, ele foi uma das primeiras ferramentas que a web acabou proporcionando para a gente, tá? Que é o nosso endereço virtual. E com base nisso, as empresas tiveram que ir melhorando, né? Se adaptando e melhorando essa plataforma. Então hoje, quando você cria um e-mail, seja no Gmail, seja no Hotmail, tá? Deixa eu entrar aqui na minha conta. Indiferente do provedor, você junto com ele, você acaba tendo um conjunto de recursos hoje em dia, né? Tá? Então, espera aí. Então, e são coisas que não aconteceu agora não, tá, gente? São coisinhas que já tem há um bom tempo. Mas eu acho que esse cenário novo nosso, ele trouxe a possibilidade de vocês começarem a trabalhar e conhecer mais. Que é o seguinte, por exemplo, muitos de vocês acabam tendo conta no Hotmail ou no Gmail. Só que poucos de vocês acabavam conhecendo as ferramentas que esses provedores, eles te dão de graça, te dão de forma gratuita. Tá? Por exemplo, você quando cria, você tem um celular. A maioria dos celulares é Android. Tá? Você cadastra o seu e-mail lá. Geralmente, para você poder habilitar o celular. E muitos não sabiam que a partir do momento que você cria aquele cadastro, tá? Que você vincula ali a sua conta de e-mail, tudo que você faz fica salvo aqui nesse cara chamado Driver. Suas fotos, seus vídeos. O celular, quando faz o backup, né, que é a cópia de segurança, ele manda lá para o seu driver. Muita gente não sabia. Tá? Então, você tem esse recurso. Você também tem o recurso de fotos, que aí as fotos que você tem, ele faz um backup e manda direto para essa pasta. Tá? Você pode compartilhar seus contatos. Você memorizou lá na conta, você pode criar uma conta, cadastrar e vincular já no seu Google. O YouTube, a Google comprou o YouTube. O YouTube não era da Google, mas eles compraram, passou a ser. Você pode gravar vídeos, tendo conta no Gmail, você pode criar um canal gratuito lá, que é o que eu acabei fazendo para postar as aulas de vocês. Tá? E você tem lá o Play, né? Que é a moda hoje em dia, né? Tudo começou lá pelo Netflix, que é a moda dos streamings, né? Você poder ter acesso a conteúdo de vídeo ou de áudio através de forma online, através da internet, ou você pode baixar o arquivo e ver no momento que você quiser. Então, aí você acabou tendo vários outros. Você tem o Google Player, você tem o Globo Player, Band Player, agora você tem o Amazon, né, o Amazon Prime. Para áudio, você tem o Spotify, né? Então você acaba tendo várias plataformas de streamings. E aqui nós temos as ferramentas para você fazer videochamada. Nós estamos tendo aula aqui por um programa chamado Discord. Tá? Que é uma sala virtual. Mas a gente poderia ter aula aqui por esse cara aqui, ó, o Meet da Google. Tá?
Eu não sei se eu comentei com vocês, mas se comentei, vou comentar de novo. Se não comentei, já comento. Muitas empresas deixaram de existir fisicamente. Não tem mais um prédio físico. Por quê? As pessoas estão trabalhando de casa. Vai ter reunião? Utiliza uma ferramenta dessa. Através daqui eu posso até compartilhar que nem eu estou fazendo com vocês. Vocês conseguem ver minha tela. Então eu consigo fazer uma apresentação. Eu posso conversar com o cliente por aqui. Quantos e quantos alunos que eu lá de casa usei o Meet e usei até mesmo o vídeo chamada do WhatsApp para poder conversar, tirar dúvidas, né? Então, a gente precisa entender que muitas coisas vieram para ficar e a gente precisa se reinventar. A gente precisa o chamado de se desconstruir. Desconstruir tudo o que você sabia e começar a trabalhar de um modo diferente, de um modo virtual, tá? Então nós temos as plataformas, né? Então você aqui pelo Google, você tem tudo. Hoje, por exemplo, vocês estão usando o que em aula? Fala Google. Eu posto pergunta lá, vocês respondem. Se for uma prova, ela já tem um gabarito, já sai a nota na hora. Faz um trabalho, posta lá, eu vou lá, corrijo, dou nota. Você entendeu? Tudo agora é na nuvem, gente. É todo virtual. Eu tenho acesso a isso aqui pelo meu celular. Vocês têm acesso a isso pelo celular de vocês. E além de programas. Módulo de apresentações gráficas. Muitos tiveram esse módulo online. Módulo de planilhas eletrônicas. Tiveram um módulo online. Você baixou no celular o programa e mexeu, fez atividade pelo celular. Isso vai ser uma realidade, gente, para muitos que estão entrando no mercado de trabalho ou que já estão no mercado de trabalho, trabalhar com essas ferramentas. A galera que trabalha no ramo comercial, como por exemplo, deu branco aqui, a Júlia. Ô Júlia, você trabalha o quê? Em loja? Júlia Cristina, você trabalha em loja? Em supermercado, né? Muitos supermercados criaram aplicativos para você fazer a compra pelo celular e o cara manda para sua casa. Restaurantes, entendeu? Lá no meu celular mesmo tem lá, eu tenho um restaurante, pizzaria perto de casa. Eles têm um aplicativo, eu peço pelo aplicativo. Se eu quiser que mande para casa, eles mandam para casa. Ou senão eu vou lá, não quero pagar taxa de entrega, eu vou lá pessoalmente, pego o produto e levo para casa. Entendeu? Vocês que acompanharam os jornais aí, corretoras de imobiliária, fazendo vendas e apresentação de casas, apartamentos, tudo por plataforma online. O cara grava um vídeo do apartamento para você conhecer o apartamento, a casa. Isso aconteceu comigo. Eu fui trocar o sofá da minha casa, entrei em contato com uma empresa, o vendedor me mandou um vídeo pelo WhatsApp de apresentação. Entendeu? Tratei tudo pelo celular. Só fui no estabelecimento mesmo para formalizar a compra, a aquisição do produto. Então a coisa está mudando e a gente precisa mudar junto. Tá? Eu vejo muito aí, eu acompanho muitas pessoas, sigo algumas pessoas em canais do YouTube, Instagram e assim por diante.
a divulgação é aí, gente. Vocês estão deixando de ganhar dinheiro porque vocês não utilizam as mídias digitais que vocês possuem hoje de forma adequada. Tá? Então nós temos uma ferramenta enorme aqui, que é isso, né? E nós temos, como eu já havia dito, né, os drivers, né? Que é onde a gente armazena tudo. Tudo que vocês fazem, inclusive o que eu faço, como é uma conta pessoal minha, fica tudo guardado aqui. Se eu entrar aqui no Fotos, vai aparecer um monte de foto, tudo que faz lá no celular. Entendeu? Até a lição da minha filha, eu chego em casa, sento com ela, a gente faz a lição junto, eu tiro foto e mando pro professor. Entendeu? E lá a escola onde minha filha estuda, eles também estão usando o mesmo sistema que eu uso com vocês. Vídeo gravado, postado no YouTube, link colocado na sala Google, com atividades, perguntas, tudo para fazer. Então a gente precisa trabalhar dessa forma. Então, além do driver, e nós temos também aqui no Hotmail também, tá, gente? Você também pode trabalhar com esse Dropbox. Que também, o Dropbox, ele é para armazenamento, né, de dados. Você cria uma conta lá gratuita e fica salvo tudo lá. Tá bom? Então são os drivers, né? E no caso do iPhone é o iCloud, né? Que é os dados virtuais do iCloud. Certo, gente? Então, olha o quanto que mudou. Lá na década de 90, gente, nunca se pensava em poder armazenar dados na nuvem. Você usava pendrive, CD, disquete. Hoje já não, hoje eu mando tudo para a nuvem. E não tenho a preocupação do pendrive queimar. Tá? Então, é muito importante aí. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar uma data aqui. Vocês vão me dizer o que aconteceu nessa data. 11 de setembro. Oi? O que aconteceu aí 11 de setembro, gente? Torres Gêmeas, exatamente. Vocês sabiam que na época das Torres Gêmeas, muitas empresas deixaram de existir porque os dados das empresas não estavam na nuvem? Até porque na época não existia isso assim, né? Deixaram de existir. Se perderam. Além de muitas vidas, né? Infelizmente. Mas empresas deixaram de existir e perderam dados por causa disso. Hoje já não. Hoje as empresas acabam tendo tudo na nuvem. Entendeu? Tudo na nuvem. Um exemplo, o sisteminha da escola aqui, ó. Esse daqui é o sisteminha da escola. É na nuvem. Eu posso acessar de casa. Entendeu? Antigamente não. Antigamente era instalado no computador e de casa eu não podia acessar. A não ser que eu acessasse o computador de forma remota. Hoje já não. Eu baixo o programa, instalo lá e mexo em casa. Às vezes eu saio cedo daqui da aula, que eu não tenho mais aula, vou para casa e fico trabalhando de casa. Tá? Então a gente precisa se reinventar e trabalhar um pouquinho mais com a web, né? Interação maior com a web aí,
para a gente poder conhecer um pouquinho mais as ferramentas, estudar um pouco mais. E lembrando, gente, a gente não pode deixar de ganhar dinheiro. E vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês possuem, muitos têm Instagram, muitos têm Facebook, muitos têm Twitter. O que mais? Qual mais rede social aí? Qual mais redes sociais tem aí que vocês usam? Só essas? Não tem mais nenhuma aí, não? Tá? Então divulguem. Quantas vezes você, por exemplo, divulgou o TikTok, né? Você divulgou na rede social o seu currículo, né? O pessoal fala que quer trabalhar, né? Na verdade, a gente quer ganhar dinheiro, né? É diferente. Mas quantas vezes você publicou lá no seu Facebook, no seu Instagram, o seu currículo, os seus diplomas, os seus certificados? Por mais que exista uma rede social específica para isso, né? Por mais que tenha uma rede social específica para isso, a gente tem essas alternativas aí das nossas redes de hoje em dia, né? Pra gente poder trabalhar. Beleza? Galera, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem perguntar algo? Tá? Então é isso, tá bom, gente? Entrem lá na sala Google, tem um questionário lá para vocês responderem. Tá? Para vocês responderem. Beleza? Respondam aí, por favor, a lista de chamada. Galera, vamos subir. Eu já vou levar a lista de chamada lá para vocês, tá bom? Todo mundo pondo o nome aí na listinha de chamada.